Esse é o terceiro vídeo do Pacto de São José da Costa Rica. Nós vamos falar agora da Corte Interamericana dos Direitos Humanos e também vamos dar início aos principais artigos, a letra ali do texto do texto do Pacto de São José da Costa Rica. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu já falei várias vezes, que é o órgão jurisdicional do sistema. A Corte Interamericana de Direitos foi estabelecida da própria Convenção. Apenas em dezembro de 98, o Brasil passou a aceitar a competência obrigatória da Corte. Então, mais uma data aqui. Nós temos que o Brasil, em 78, ratificou, ou melhor, em 1992, ele ratificou o Tratado, o Pacto de São José da Costa Rica. E, em 1998, ele reconheceu a competência da Corte. Portanto, o Brasil hoje, um brasileiro, ou o Estado brasileiro, por exemplo, pode ser submetido ao julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos lá. A Corte é órgão jurisdicional e foi estabelecida pela própria Convenção. E a Comissão de Direitos Humanos? A Comissão não. A Comissão ela é anterior à Corte. Composição da Corte. A Corte Interamericana de Direitos Humanos compõe-se de 7 juízes. 7 juízes. Não são membros? Não, 7 juízes. Vamos voltar lá na comissão para a gente diferenciar. A comissão é composta por 7 membros. 7 membros eleitos a título pessoal para mandato de 4 anos. Essa é a comissão. Agora, a Corte é composta de 7 juízes, sendo que não pode haver mais de um juiz na mesma nacionalidade. Um juiz brasileiro, somente um. Se houver um equatoriano, somente um do Equador. O juiz da Corte tem mandatos de 6 anos. Os membros da comissão têm mandato de 4 anos, podendo ser releitos por mais um período de 4 anos. Aqui, o juiz da Corte tem mandatos de 6 anos e com direito a uma reeleição. A reeleição também é prevista aqui e eles têm 6 anos, então 4 e 6. O quórum para deliberação na Corte Interamericana de Direitos é de 5 juízes. Entre esses 6 juízes, apenas um pode estar ausente para que possa ter uma eleição. Então, o quórum de 5 juízes e o mandato de 6 anos, e ela é composta de 7 juízes. Desculpa, pessoal, eu confundi aqui os anos com juízes. São 7 juízes, então, portanto, apenas 2 podem faltar numa deliberação para que ela possa ocorrer. Então, no mínimo 5 juízes devem estar presentes desses 7. O mandato que é de 6 anos. Só a título de curiosidade, não cai em prova, os juízes eles não precisam exercer a função exclusiva da Corte. Eles somente serão convocados periodicamente para reunião e quando tiver alguma convocação. Eles podem exercer outras funções, então eles não necessitam exercer a função exclusiva na Corte. Ele pode exercer um cargo de juiz no seu estado, desde que esteja sempre à disposição da Corte em caso de necessidade. Funções primordiais da Corte. Primeira, letra A, função consultiva. Eu já falei sobre isso, eu falei que não era função exclusiva, eles tinham outras funções entre os membros da Corte. A função consultiva estende-se automaticamente a todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Concerne a função consultiva à interpretação de normas da OEA e de outros tratados e também de interpretação da compatibilidade desses com as legislações internas dos Estados. Detalhe nessa questão aqui, nessa função consultiva. Todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos. Então, para que um país possa solicitar, fazer uma consultoria na Corte, ele não precisa ter assinado o Pacto de São José da Costa Rica. Basta ele ser o Estado membro da Organização dos Estados Americanos, ele já pode ir até a Corte para consultar uma interpretação, a aplicação da legislação. Então ele não precisa esse país ter ratificado o tratado, basta ele ser parte da OEA, Organização dos Estados Americanos.
A função contenciosa, essa função aqui, ela já é mais visível. A função contenciosa não se estende automaticamente a todos os Estados-membros da OEA, dependendo do depósito da carta de aceitação da jurisdição obrigatória por cada Estado-membro da Convenção. A função contenciosa é a função de solucionar as contendas, solucionar os conflitos. É a função jurisdicional propriamente dita, diferentemente da função consultiva, onde todos os Estados-membros da OEA podem participar, aqui não. Para que um país, como nós já dissemos, para que possa ser julgado pela Corte, é necessário que ele expressamente aceite a competência da Corte. Então, somente aqueles países, aqueles estados que fizeram o depósito da carta de aceitação, que expressamente aceitam a competência da Corte, como o Brasil fez em 1998. Legitimidade. Na Corte, ao contrário da Comissão, não ocorre o direito individual de petição, admitindo apenas denúncias de estados. Os estados podem ir à Corte e também à Comissão, que nesse caso vai trabalhar semelhante, análogo ao Ministério Público. Se a Corte Interamericana decide que houve violação, pode ordenar que a parte ofendida seja recomposta ou ainda que seja indenizada. As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são mandatórias e são executadas nos estados condenados, assim como qualquer outro título judicial. Interessante aqui a primeira parte. Pode haver, por exemplo, uma recomposição do dano, no caso de uma prisão, por exemplo, ilegal, ou ainda indenização. Pode ser um pagamento pecuniário. A Corte pode impor ao país este tipo de sanção. Um dos casos mais famosos da Corte é o caso Velásquez. Esse caso aqui, ele teve repercussão mundial. Honduras, na sentença de mérito de 29 de julho de 1998, a Corte decidiu que Honduras estava obrigada a pagar uma justa indenização compensatória aos familiares de quem? Manfredo Velásquez Rodrigues. Manfredo Velásquez Rodrigues. Por resolução de 20 de janeiro de 1989, a Corte resolveu autorizar o presidente para que, vencendo o prazo sem acordo entre o Estado e a Comissão, em consulta com a Comissão Permanente da Corte, dentre outras estipulações, iniciasse os estudos e designasse as medidas convenientes para que a Corte contasse com elementos do juízo necessários a fixar a forma e a quantia da indenização. Neste caso aqui em questão, do caso Velásquez, o Manfredo Velásquez, ele era estudante lá em Honduras, numa universidade nacional. Ele foi detido de forma violenta e sem prisão legal e sumiu, desaparecimento forçado. Então houve a denúncia à comissão, a comissão encaminhou à Corte e a Corte decidiu que realmente o governo de Honduras, as forças policiais de Honduras, erraram, violaram os direitos, portanto, e condenou Honduras a pagar indenização reparatória aos familiares, já que desaparecimento, com certeza, esse Manfredo já havia morrido. Então, é uma decisão que ficou famosa no caso da Corte Internacional e teve repercussão mundial. No caso aqui, por resolução, dia 20 de janeiro de 1989, a Corte resolveu autorizar o presidente para que, vencendo o prazo sem acordo entre o Estado e a Comissão. Não houve Estado, portanto, não houve o acordo entre o Estado e a Comissão, em consulta com a Comissão Permanente da Corte, entre outras estipulações. Então, iniciasse os estudos e designasse as medidas convincentes para que a Corte contasse com os elementos do juízo necessário a fixar a forma e a quantia da indenização. Então, houve aqui a decisão de indenização. E, portanto, foi resolvido o valor em questão. O mais importante é saber que a comissão denunciou a Corte operou, a Corte agiu e funcionou. Então foi uma decisão, além da indenização, a Corte obrigou os estados, o Honduras, a fiscalizar, a investigar melhor este caso. Só a título de curiosidade mesmo, quando você ouvir falar de caso Velásquez, está no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos que julgou por denúncia a petição individual. Foi a comissão,
a comissão denunciou à Corte e a Corte julgou. Continuando, o decreto 678 de 6 de novembro de 1992 está aí o texto dele, que incorpora esse tratado ao sistema jurídico brasileiro. Artigo 1º. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, celebrado em São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém, portanto, sem reservas. Ao depositar a carta de adesão a esse ato internacional, em 25 de setembro de 1992, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa. O governo brasileiro entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não inclui direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência expressa do Estado. Artigo 3º, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. O Brasil fez somente essa ressalva interpretativa, que, segundo eles, os artigos 43 e 48 não dava direito, portanto, à comissão de fazer visitas e inspeções dentro do Brasil, mas isso só quando houver anuência expressa do Estado do Brasil. Vamos ler aqui os artigos mais importantes do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos. A obrigação de respeitar os direitos. Artigo 1º. Os Estados partes dessa convenção comprometem-se a respeitar direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. O artigo 1º fala de todas as liberdades e não discriminação. O Estado parte deve obrigatoriamente garantir todo tipo de liberdade e a não discriminação de qualquer forma, sexo, idioma, religião, não discriminação e liberdade. Para efeito dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Todo ser humano é a pessoa natural que nós conhecemos aqui no nosso Código Civil. Pessoa natural, antigamente conhecida como pessoa física. Artigo 2º. Dever de adotar disposições do direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições dessa convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivo tais direitos e liberdades. Não é o caso do Brasil, já que o Brasil, em regra, em 1988, já no seu artigo 5º, ele já trazia inúmeras direitos e liberdades individuais. Tudo isso já era trazido pelo artigo 5º da Constituição, mas alguns dispositivos que veio trazido pelo Pacto de São José na Costa Rica foi incorporado no sistema jurídico brasileiro através de medidas legislativas. Que é um exemplo? A razoável duração do processo, o princípio da serenidade foi trazido por esse pacto. A previsão, por exemplo, da não prisão para o depositário infiel. Tudo isso, o Pacto de São José da Costa Rica, e através de medidas legislativas e jurisdicionais, foram trazidas para a nossa legislação, para o nosso sistema jurídico. Artigo 3. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica, porque sem a sua personalidade jurídica se torna impossível pleitear direitos. Personalidade jurídica para o Pacto de São José da Costa Rica desde a concepção. Direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Olha, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente. Olha, aqui está dando uma brecha para a pena de morte. O Pacto de São José da Costa Rica não obriguem a todos os países
em todas as situações, abolirem a pena de morte. Não. Por isso, o Brasil é possível hoje em casos de guerra declarada. Aqui está dizendo que ninguém pode ser privado arbitrariamente. O que o Pacto de São José da Costa Rica vem trazer é o princípio do não retrocesso. Se um país retirar do seu ordenamento a pena de morte, ele não pode mais trazer essa pena para o seu ordenamento nem com uma nova Constituição. 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá a sua aplicação a delitos aos quais não se aplica atualmente. Observe aqui a irretroatividade da lei. Portanto, a lei deve ter sido prevista antes do ato, somente em delitos mais graves, nos países ainda que não houverem abolido a pena de morte. Ainda do direito à vida, no artigo 4º, não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que hajam abolido, nem com uma nova Constituição. Vedação do retrocesso. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Houve uma revolução militar, uma nova ditadura, estabelecer a pena de morte no Brasil. Pode? Não. Não pode, porque o Brasil é signatário desse pacto e está previsto aqui a vedação do retrocesso. 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. Guarde isso para a prova. Crime político não é passível de pena de morte. 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18 anos ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez, porque isso será dupla pena da mulher e do feto. Perpetração do delito menor de 18 anos, menor de 18 e maior de 70. Não pode haver pena de morte para menor nem maior de 70 anos, nem aplicá-la a quem? Mulher em estado de gravidez, por causa da dupla pena. 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comunicação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Aquele, então, portanto, está no corredor da morte, ele pode solicitar anistia, o perdão concedido ali pelo legislativo, o indulto, perdão concedido pelo executivo, a comutação da pena, talvez conversão da pena de morte pela pena perpétua, e podem ser concedidos em todos os casos. Não há crime algum em que o Pacto de São José da Costa Rica proíbe esses benefícios. Ele liberou para todo tipo de crime. Não se pode, portanto, executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Estão julgando a possibilidade de anistia, indulto ou comutação da pena, não pode executar a pena capital. Deve esperar a solução para aí sim aplicar a pena conforme o caso. Artigo 5º. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Isso é lógico, todos os textos que protegem o direito da personalidade, está aí protegida a sua integridade física, psíquica e moral, não há segredo. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Eu falei disso no vídeo anterior. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Também tranquilo. 3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Portanto, se um pai cometeu um crime, ele veio a falecer, ou por outro motivo, o filho não vai cumprir essa pena. 4. Os processados, é lógico que a nossa Constituição prevê que pode haver o perdimento de bens no caso da pena civil. A multa civil, no caso, a pena pecuniária pode ser passar para o filho até o limite da herança. Isso está previsto na nossa Constituição, mas pena, se tratando de pena, por exemplo, de prisão, não pode. 4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, a ser submetido a tratamento adequado
a sua condição de pessoal não condenado. Pessoal, isso aqui não é cumprido no Brasil. Os processados ficam juntos com os condenados em muitas hipóteses, principalmente nos presídios. Processados deveriam ficar separados. Isso não acontece, mas está previsto aqui. É bom a gente saber isso para fins de prova. 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado com maior rapidez possível para o seu tratamento. Isso sim já acontece. Os adultos separados dos menores, e ainda o processo é diferente. É o ECA que julga, né? E não vem a ser, está conforme o ECA, não vai ser conforme o Código Penal. E 6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e readaptação social dos condenados. É o que nós chamamos de ressocialização. A finalidade essencial da pena é a reforma e a readaptação social dos condenados. Na prática, isso acontece no Brasil? De forma nenhuma. O nosso sistema penitenciário ele é punitivo, ele não recupera ninguém. Então, mas para a prova, a finalidade da prisão é o que? Reforma e readaptação social, é a ressocialização. Paramos por aqui e voltamos com o nosso último vídeo a partir do artigo 6. Muito obrigado e até a próxima.